Obrigado, Pedro. Irmãos, sentinelas. Tá aí o tema que nós vamos conversar um pouquinho hoje. Sentinelas sobre os muros. Mas quando a gente, antes de nós lermos o texto, quando nós lemos essa palavra sentinelas, óbvio, a gente, no português, já tem um entendimento do papel do que é uma sentinela. Poderia estar também ali, como algumas versões bíblicas usam, atalaia, outra palavra, conforme a versão vai aparecer atalaia, ou até mesmo guardas. Mas a ideia é realmente aquele soldado designado para ficar nas torres de vigia. Nas torres dos muros, até hoje, em alguns quartéis, existem as sentinelas. Você tem os muros, e tem algumas, não são mais torres e nem muros como os das cidades antigamente, mas os muros dos quartéis, alguns deles ainda têm sentinelas nos cantos. Os que não têm, eles ficam rodando. Você pode ver quartéis, eles ficam circulando por fora do quartel, vigiando aquilo que está acontecendo ao redor. E, obviamente, no tempo antigo, nos tempos bíblicos, essas sentinelas ficavam posicionadas sobre os muros, olhando aquilo que acontecia ao redor de toda a cidade. Aquilo que se aproximava, se aproximasse um ataque, uma guerra, uma surpresa, algo que viesse, o papel deles era fazer barulho, alertar quem estava dentro da cidade, alertar o exército que podia estar dormindo, não estava preparado, para que se preparassem porque estavam sofrendo um ataque. Ou se viesse uma correspondência, ou alguém chegando. Então esse era o papel da sentinela, do atalaia. Normalmente, quando a gente pensa no contexto bíblico, é muito conhecido o texto de Ezequiel. E a aplicação é a mesma de Ezequiel em quase toda a Escritura, que relaciona o papel do atalaia com o papel tanto do profeta de Deus, que fazia o barulho, que alertava o povo, vai vir o julgamento, Deus está julgando o povo, vocês vão sofrer uma batalha, arrependam-se, mudem de caminho, de procedimento, como está lá em Ezequiel, se eu não me engano, 33. Mas ali o papel, e ele aplica ali para cada um de nós do povo, né? Na verdade, ali aplicando para o povo que recebia a mensagem, mas dizendo, olha, se você vê alguém e vendo que ele vai ser destruído, sofrerá um ataque, que o Senhor vai julgá-lo, e você fecha a sua boca, e não faz o papel de atalaia, sendo você um atalaia, porque diz que em todo o povo foi designado aquela realidade, você será cobrado, se aquele homem então for destruído e condenado, o sangue dele será cobrado da sua mão. Agora, se você o alertar e ele não te der ouvidos, aí então passa a ser o problema dele e o sangue não é mais responsabilidade sua. Se você o alertar e ele se arrepender e mudar de caminho, agora você se alegra com isso. A gente lembra do apóstolo Paulo, me foge agora o nome da cidade, onde ele vai, é mal recebido, o evangelho ele anuncia, prega, e então quando ele sai dali, ele diz que o sangue desta cidade não seja cobrado das minhas mãos. Essa é a referência que Paulo está trazendo, que esse povo escolheu o caminho deles. Eu vim aqui como uma sentinela. Toquei a trombeta, toquei a corneta, trombeta, eles tinham um instrumento lá, e dependendo do tipo de toque, era um tipo de aviso. Assim como no deserto, quando eram tocadas as trombetas, conforme o toque, o povo já sabia o que era. Se era uma convocação para uma assembleia solene, se era uma convocação para a reunião do povo diante do tabernáculo, se era um ataque vindo, se era para levantar e marchar, cada trombeta tocada tinha um tipo de aviso. Então esse é o imaginário não, a ideia mais comum, porque é uma ideia e o ensino bíblico, quando vem à nossa mente essa questão do sentinela. Mas quando a gente lê esta passagem de Isaías, a gente vai ver que o papel designado aqui do sentinela é diferente. Ele está falando de algo completamente não, mas bastante diferente. E aí nós vamos estudar e pensar um pouquinho a respeito do contexto de Isaías para entender o que Deus está falando
com aquele povo e o que Deus está falando com a sua igreja hoje. Então, Isaías 62, 6. 62, 6. Está errado lá? Errei lá e acertei aqui. Então está errado lá. É 62 mesmo. 62, 6. Vai dizer assim. Se ligar, funciona. Espera aí, vamos passar, depois a gente volta. Aí. Ali está certo. Coloquei sentinelas em seus muros, ó Jerusalém. Jamais descansarão dia e noite. Vocês que clamam pelo Senhor, não se entreguem ao repouso e não lhe concedam descanso até que ele estabeleça Jerusalém e faça dela o louvor da terra. Então, antes da gente pensar um pouquinho no texto, vamos ver o contexto, o que o livro de Isaías está tratando. Os estudiosos ocidentais e mais modernos, vamos dizer assim, quando a gente fala de modernos, a gente fala assim, 100 anos, 100 e alguns anos para cá. Né? Eles vão dividir o livro de Isaías em 3 partes. Eles vão dividir naquilo que eles chamam o primeiro Isaías, depois o Deutero Isaías e o Trito Isaías, porque com eles há 3 contextos diferentes e eles ficam ali discutindo com relação até mesmo à autoria de que talvez esse Deutero Isaías não seja necessariamente Isaías quem escreveu, mas alguém próximo de Isaías que escreveu. Depois isso foi compilado e publicado, não, né? Mas lançado, vamos dizer assim, tudo junto. Mas os rabinos judeus, eles separam o livro de Isaías em 2 partes, como está aí. O livro chamado livro da condenação e o livro da consolação. Então, o livro da condenação seria do capítulo 1 até o capítulo 39. E muito embora o livro de Isaías ele seja todo intercalado, porque a gente chama livro de condenação, mas você vai ver muita mensagem de esperança nesses 39 capítulos. Muita promessa de restauração de Deus. Mas o tema central desses 39 capítulos é o julgamento de Deus pelo pecado, pela desobediência, pela maldade que havia tomado conta de toda a nação. Pecados pessoais, maldades pessoais, havia uma idolatria generalizada dentro de Israel, havia pecados de ordem sexual, havia pecados de ordem social, onde não havia o cuidado um do outro. E o livro vem destacando e condenando isso, não apenas do povo de Israel, como também traz a condenação de Deus para os povos ao redor, os gentios, ainda que Deus usasse, Isaías diz que Deus vai usar esses povos, em especial, no final, a Babilônia, para que o povo seja castigado. Esses povos também são julgados por suas maldades. E o livro vai trazendo isso. Fala dos pecados nacionais de todo o povo, do seu afastamento de Deus. De como o egoísmo e o olhar somente para si tornou algo dentro de Israel muito forte. Então fala desses pecados nacionais do povo. Vai falar dos pecados da liderança do povo, sejam as lideranças políticas, do rei, dos governantes, seja a liderança religiosa, os sacerdotes que lideravam o povo, e até mesmo profetas, que eram falsos profetas no meio do povo. Haviam profetas como Isaías, um profeta de Deus, Jeremias, que também profetizava nesse tempo, mas haviam profetas que mentiam ao povo, falavam ao povo aquilo que Deus não havia mandado falar. Enquanto Deus dizia, arrepende-se e volte, o povo dizia, não, continue, está tudo bem. Deus diz, assim diz o Senhor e eis que te digo. A gente quase não ouve muito isso hoje, e é sempre coisa boa que vem, né? Mas normalmente as coisas boas quando vinham
e não era da parte de Deus. E tudo isso está sendo, nesses 39 capítulos, lançado, condenado, e é feito o chamado ao arrependimento. Arrependam-se, arrependam-se, arrependam-se. E então, ao final, ele vem já no meio e culmina no final, vai trazer e vai revelar que o povo seria levado ao cativeiro. Seria arrancado de Jerusalém. Mas quando chega no capítulo 40 ao capítulo 66, da mesma forma ele vai intercalar, ele vai trazer alguns atos de justiça de Deus, de condenação para a atitude do povo, mas ele muda o princípio, ele muda a prioridade daquilo que está sendo ensinado, daquilo que está sendo orientado o povo. E ele começa agora a consolar e trazer para o povo de que, ainda que eles seriam levados cativos, haveria um retorno, haveria uma restauração. O Senhor traria novamente esse povo. E então de 40 a 66 ele é dividido em 3 partes bem claras dentro do livro. A primeira delas é quando vai trazer essa exaltação da grandeza de Deus. Eu pus entre parênteses o Pai, porque não havia no Antigo Testamento esse entendimento de Deus Pai. Por isso, quando Jesus vem e traz essa revelação e essa oração de chamar a Deus de Pai, ele diz: quando orar, diga assim, Pai nosso. Para o judeu foi já começar dessa palavra um susto, porque para eles não havia essa ideia de Pai, mas exaltam a grandeza de Deus. Depois ele vai trazer, do 49 ao 57, o servo sofredor de Deus. Então começa a trazer essa revelação de que Deus enviaria o seu servo que sofreria, mas em benefício do povo. Então traz a revelação do Filho. E por fim, dos 58 ao 66, começa a falar do reino vindouro. O reino vindouro aqui, naquele contexto, não é o reino com o nosso entendimento hoje, o reino lá para eles, na esperança deles voltarem a ter um reino independente e não mais debaixo de um cativeiro. Então, do reino vindouro, mas também vai trazer essa profecia de que o Espírito estaria derramado sobre toda a terra. Então, ele traz uma revelação acerca de Deus, que hoje nós entendemos, o Pai, acerca do Filho, o servo sofredor, e acerca do Espírito Santo, o ministério dos 3. E então é dentro desse contexto de consolação e de trazer para um povo que estava desanimado, ou que estaria, porque essa profecia de Isaías ele não vê se cumprir. Ele profetiza e isso é cumprido depois de sua morte. Ele não vê o povo voltando do cativeiro babilônico, mas essa é uma profecia para o povo que estava lá, um povo que estava desanimado, um povo que estava cabisbaixo, vendo sua terra desolada, vendo a sua cidade, Jerusalém, completamente destruída, vendo o templo do Senhor em entulhos, e eles estão lá sem esperança. Então as profecias começam a trazer para eles esperança, e dizendo assim: olha, não se esqueçam de que Deus permanece com os olhos voltados para vocês, que Deus vai trazer de novo, vai restaurar as coisas, continue caminhando e permaneçam num caminho de arrependimento. Então chegamos aí no texto que nós lemos. E o que eu queria chamar a sua atenção para esse texto? Que essa sentinela que Deus coloca sobre os muros de Jerusalém, e o texto diz que eles não descansam dia e noite, não descansam, jamais descansarão dia e noite. Essas sentinelas, elas não estão clamando para o povo, ou fazendo barulho, vamos dizer assim, não estão tocando trombetas para o povo. Se você ler de novo o texto, você vai ver que essas sentinelas, elas estão direcionadas para o Senhor. Elas não estão alertando o povo, elas estão, entre aspas, alertando o Senhor, clamando o Senhor. A palavra aqui traduzida por clamam
ela pode ser traduzida, e até melhor traduzida, talvez a sua versão esteja assim, por lembrando o Senhor. Dia e noite. E diz, olha, não se entreguem ao repouso. Lembrando o Senhor. Mas que coisa estranha, né? O papel das sentinelas não era mais de alertar o povo, mas de alertar e lembrar a Deus. Mas Deus precisa ser lembrado de alguma coisa? Será que Deus se esquece de alguma coisa? E a gente vai ver que essas sentinelas e o papel dessas sentinelas vai nos trazer a revelação do papel da intercessão, do intercessor, daquele que ora, daquele que se direciona para Deus, para interceder, porque era isso que eles faziam, pelo povo, pela cidade, pela circunstância. E então, a linguagem que ele usa de lembrar-se, é aquilo que na teologia se chama de antropoformismo, uma palavra grande e estranha para falar de algo simples, que é uma linguagem que nós possamos entender, mas que não reflete necessariamente a plenitude de Deus, porque é impossível que nós pudéssemos entender tudo. É como uma palavra diz que Deus se arrependeu, mas a palavra diz que Deus não é homem para que se arrependa, mas diz que ele se arrependeu de criar o homem. Então, isso é um antropoformismo, trazendo sentimentos e palavras humanas para que a gente possa entender que Deus ficou desgostoso do homem. Então, quando ele fala de lembrar, qual era o papel desses sentinelas? As duas responsabilidades que vão aparecer aí no texto. Lembrar, se nós formos pegar literalmente, lembrar a Deus de suas promessas. Era eles estarem diante de Deus e clamando, Senhor, o Senhor disse que ia restaurar o Israel. Lembre-se, Senhor, o Senhor disse que ia restaurar Israel. Lembre-se, Senhor, que esse é o povo de Abraão, de Isaac e Jacó. Lembre-se, Senhor, de que o Senhor fez uma promessa a Abraão. Lembre-se, Senhor, que tu casou com esse povo lá no deserto. Lembre-se, Senhor, que esse povo foi chamado de esposa sua, de povo seu, amado. Lembre-se e restaure. Olhe, Senhor, a sua cidade. Esse era o papel das sentinelas. Está clamando, lembrando. E se a gente ler o texto, eu vou ler vários textos aqui rapidamente para vocês, como essa forma de clamar, de trazer diante de Deus as suas promessas, é algo que está muito forte nas Escrituras. Deuteronômio, que se você for rápido aí, quiser me acompanhar, Deuteronômio 9:27. É Moisés está orando, o povo havia acabado de fazer o bezerro de ouro, Deus havia disciplinado o povo, e agora Deus está irado contra o povo, e Moisés se apresenta diante de Deus, para interceder pelo povo. O que Moisés diz? Deuteronômio 9:27. Lembra-te de teus servos Abraão, Isaque e Jacó. Não leves em conta a obstinação desse povo, a sua maldade e o seu pecado. Será que Deus tinha esquecido de Abraão, de Isaque e Jacó? Claro que não. Mas quando essa intercessão, ou esse declarar a Deus, lembra-te, nada mais é do que uma lembrança do próprio intercessor daquilo que Deus havia prometido. Era um renovo, ou uma renovação, um avivamento no coração de quem intercede daquilo que Deus havia prometido. Era um lembrar daquilo que Deus havia prometido e uma convicção daquilo que Deus haveria de fazer. Se você lembrar Sansão, Juízes 16:28, depois de já cego e preso, ele ora ao Senhor no verso 28 do capítulo 16 de Juízes e diz assim: e Sansão orou ao Senhor, ó soberano Senhor, lembra-te de mim. Ó Deus, eu te suplico, dá-me forças mais uma vez e faze com que eu me vingue dos filisteus por causa dos meus 2 olhos. Lembra-te de mim. Deus não havia esquecido Sansão, mas o que estava acontecendo com Sansão ali era que ele estava se lembrando de Deus.
Ele estava trazendo à memória o voto que sua mãe havia tomado, a forma como o Espírito o havia tomado e havia agido na sua vida. Ele estava se lembrando de como Deus deu força a ele para lutar, para derrotar os filisteus. Ele estava declarando diante do Senhor, e aquilo que saiu de sua boca foi: lembra-te, Senhor, de mim. 2 Reis 20, verso 3. Ezequias, quando recebe a profecia de Isaías, profeta Isaías mesmo, chega diante de Ezequias e diz: olha, você está doente, você já sabe, você está doente, e Deus manda te avisar que é para a morte, você vai morrer. Então diz o texto, Ezequias diz o seguinte, verso 3 do capítulo 20 de 2 Reis: lembra-te, Senhor, como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera. Tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Se a gente continuar a leitura desse texto, diz que Isaías estava caminhando, ainda estava no pátio do palácio, não havia chegado nem no muro, e o anjo do Senhor, a mensagem do Senhor já chega para Isaías, diz: volta, Isaías, volta. Volta, e diz que ele não vai mais morrer, ele vai ser curado. O Senhor ouviu a sua prece. Verdade, Ezequias, que havia nos últimos dias havia tomado algumas decisões sem consultar o Senhor. Ele lembrou-se de quando ele caminhava com fidelidade a Deus e uma devoção sincera, e fazia aquilo que Deus aprova. E ele clama: Senhor, lembra daqueles dias que eu andava. E o texto diz: ele chorou amargamente, e sua oração foi ouvida. E Daniel, capítulo 9, verso 18. Daniel, capítulo 9, verso 18. Daniel agora está onde, irmãos? Ele está na Babilônia. Ele está lá, ele já leu Jeremias, ele já viu algumas promessas que Deus havia feito para Jeremias, ele já havia percebido que o tempo havia se cumprido. E então ele está orando e ele está falando com Deus, e no verso 18 ele diz assim: inclina teus ouvidos, ó Deus, e ouve. Abre os teus olhos e vê. Deus tinha ficado surdo? Deus estava de olhos fechados para não ver? É claro que não. A linguagem poética e um clamor diante do Senhor, mostrando: Senhor, veja o que está acontecendo. A desolação da cidade que leva o teu nome. Está trazendo a lembrança de que aquela cidade é a cidade do Senhor. Não te fazemos pedidos por sermos justos, mas por causa da tua grande misericórdia. Senhor, ouve. Senhor, perdoa. Senhor, vê e age. Por amor de ti, meu Deus, não te demores, pois a tua cidade e o teu povo levam o teu nome. Enquanto eu estava falando e orando, confessando o meu pecado e o pecado de Israel, meu povo, e fazendo o meu pedido ao Senhor, ao meu Deus, em favor do seu santo monte, enquanto eu ainda estava em oração, Gabriel, o homem que eu tinha visto na visão anterior, veio a mim voando rapidamente para onde eu estava, à hora do sacrifício da tarde. Ele me instruiu e me disse: Daniel, agora vim para dar-lhe percepção e entendimento. Assim que você começou a orar, houve uma resposta que eu lhe trouxe, porque você é muito amado. Por isso, preste atenção à mensagem para entender a visão. Ou seja, quando Daniel começa a interceder e começa a trazer à memória as promessas do Senhor, porque ele havia visto coisas, havia visto juízos, havia visto visões a respeito de coisas futuras, e ele não tinha entendido aquilo que se passava, e ele, então, talvez aqui pense que Deus novamente traria e estava determinando um juízo sobre Israel, e ele clama: Senhor, mas o teu povo o Senhor prometeu. Então o anjo vem para trazer entendimento e explicação à visão, e começa a explicar: não, aquilo que isso viu, aquela estátua, e vai trazendo. E nos estudos aí de Daniel a gente vê que cada parte daquela estátua que chegava até os pés de bronze, se eu não me engano, significava um reino. Isso vai sendo explicado. Então, quando nós somos chamados por Deus para sermos intercessores,
A nossa intercessão precisa estar olhando para a palavra de Deus. Nós precisamos estar olhando para aquilo que foi prometido, com entendimento e discernimento, como o anjo diz a Daniel. Porque muitas vezes nossa intercessão ela é baseada naquilo que a gente pensa, naquilo que a gente quer, e não naquilo que Deus disse que faria. Não naquilo que Ele prometeu que faria. Assim como o texto bíblico vai dizer lá em João, no Evangelho de João, que se nós pedirmos de acordo com sua vontade, nós receberíamos. Para isso nós temos que olhar para a sua vontade. A gente pensa que a vontade de Deus é algo que vai ser trazido como uma revelação extraordinária e nova. Aquilo que é de extraordinário já foi revelado completamente por meio de Cristo e está revelado na sua palavra escrita. E nós buscamos na palavra de Deus a sua vontade, pedimos conforme a sua vontade, não a nossa. É isso que Deus estava colocando diante do povo para que isso fosse uma lembrança para Deus, para o povo. Para que o povo mantivesse viva a esperança e a lembrança. E Tiago vai nos ensinar, Tiago 1:8, que nós temos que pedir como? Com fé. Não é o que ele diz? Tiago capítulo 1, verso 6 e não 8. Peça, porém, falando da sabedoria, por qualquer pedido deve ser feito pela fé, porque Romanos vai dizer que tudo que não provém da fé é pecado. Então peça com fé e nada duvidando ou sem duvidar. Romanos 14, 23 vai dizer que nós temos que fazer tudo pela fé, tudo que foge do princípio da fé torna-se pecado diante de Deus. E o próprio Romanos vai dizer que a fé vem, o próprio livro de Romanos, a fé vem pelo ouvir o quê? A palavra. Romanos 10, 17. Consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem ou a palavra. E a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Ouvir a palavra. Então, quando o Senhor está colocando aquelas sentinelas e quando a gente olha para aquilo que o estudo das profecias vai chamar de dupla referência, que estava falando para aquele povo, para aquele tempo, mas também está falando para nós hoje, dizer que a gente precisa orar diante de Deus, clamar diante de Deus, como diz o texto, mas clamar de acordo com a palavra, orar a palavra, orar com fé e ter uma convicção e um entendimento da palavra. Do contrário, nós vamos orar e vamos pedir coisas que nada tem a ver com a palavra. Então, quando fala de lembrar a Deus de suas promessas, Ele está nos ensinando ou nos lembrando das suas promessas. Está nos levando ao quebrantamento. Está nos ensinando a orar a palavra. Nós temos que manter vivas as promessas do Senhor no nosso coração. Nós temos que manter uma atitude de quebrantamento diante do Senhor. E nós precisamos orar, declarar diante de Deus a sua palavra. Muitas vezes quando se faz promessas e se fala de promessas, se entende completamente errado, né? Porque hoje em dia todo mundo se apodera de tudo que é promessa e sem entendimento. Volto lá a Daniel. O senhor Daniel, o anjo vai te explicar. Você realmente não entendeu. Porque tem muita gente buscando promessas que não são feitas ou não foram feitas para nós, para a igreja. Tem muita gente clamando a promessa feita a Moisés e ao povo que aonde a planta do pé pisasse, a terra seria deles. Não está lá na Escritura? Não é uma promessa? Então tem gente que pega e diz, isso é uma promessa, então onde eu pisar é meu. E usa isso como uma forma de colocar Deus na parede e dizer, o Senhor tem que cumprir, está escrito. Mas essa foi uma promessa de cumprimento literal naquele tempo. Assim, onde o povo pisou e onde Abraão caminhou e pisou e rodou em toda a terra, aquilo tornou-se de fato a futura terra de Israel, a terra prometida. Cumpriu-se.
Mas muita gente sem entendimento vai trazendo para si as promessas, e nós temos que olhar para as promessas que o Senhor faz para nós como povo, como igreja. É isso que Deus está falando com Jerusalém naquela época. Olhe, as promessas são para Jerusalém, são para esse povo, para aquilo que era coletivo, e nós temos o péssimo hábito de trazer aquilo que é prometido para a igreja, muitas vezes para uma referência pessoal. Ah, mas não há promessas pessoais? Há, claro que há. Há promessas pessoais, a palavra de Deus diz: crê no Senhor e será salvo tu e tua casa. Isso é pessoal. Está lá. Mas quando é para a igreja, nós precisamos entender que é para a igreja. Mas continuando, nós vamos ver que o texto faz uma segunda referência e vai falar de que era para que eles não dessem descanso a Deus, não dar descanso a Deus. Além deles permanecerem dia e noite em oração, eles não deveriam dar descanso ao Senhor. O Senhor estivesse cansado, no sentido ali de perseverança, como o Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses vai dizer que nós devemos orar sem cessar. Se você lembrar da parábola que Jesus contou, está nos 3 evangelhos, mas Lucas 18, 7, ele vai dizer assim: acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Jesus contando, e ele usa a mesma expressão, que clamam a Ele ou diante dele dia e noite. Ele não vai fazer esperar. Essa é a parábola da senhora, da viúva, que estava lá diante do juiz iníquo, e o juiz iníquo, como diz, passava o processo dela para baixo, nunca chegava, e ela então, sem cessar, está lá, batendo, gritando: julga minha causa, julga minha causa. É o princípio da perseverança. Não adianta nós chegarmos diante de Deus e nos derramarmos num choro, numa intercessão, e então no dia seguinte não lembramos mais. O texto não está nos ensinando a persistir, porque Deus vai atender o nosso pedido porque a gente persistiu. Porque Deus se cansar: não aguento mais essa oração desse homem, vou atender porque não dá mais para aguentar esse xarope, de tanto que ele me incomoda. Será que é isso que o texto está ensinando? Não, o texto está nos ensinando acerca da perseverança, porque toda a Escritura fala de perseverar em Cristo, perseverar na fé. A perseverança é um caminho, um princípio de fé. Não é para que Deus se canse de ouvir, mas é para que nós não nos cansemos de esperar. Hebreus vai falar de esperança. Nós temos que manter a esperança e nunca nos cansar, para que a gente entenda a promessa de Jesus à igreja, que voltará para buscá-la. E nós precisamos permanecer perseverantes, clamando e orando para que Ele volte, para que Ele volte, para que Ele volte. Maranata, vem Senhor Jesus. Perseverando, orando, clamando, porque Ele vai voltar. E a gente precisa aprender muito a respeito de perseverança. Porque você pode parar e pensar um pouquinho a respeito das suas orações. Com raríssimas exceções, as nossas orações não perseveram diante de Deus. A gente leva orações diante de Deus, e nós podemos ver isso pela própria pandemia. A gente pode ver isso nas nossas casas, na minha casa. Quando começou a pandemia, quem sabe você não foi também como tantos que se reuniam e oravam e pediam e clamavam ao Senhor. Citávamos o texto que Deuteronômio, se eu não me engano, que diz: se o meu povo, Jeremias, que se, sei lá, está lá. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, eu ouvirei dos céus, responderei, sararei a terra. Se o meu povo, isso é para quê? É para nós lembrarmos da necessidade de arrependimento. E então a gente vai se acostumando.
tempo vai passando, a gente vai pondo a máscara, passando o olho, né? A quarentena foi diminuindo, a gente não sabe se volta, se não volta, mas a gente já não ora do jeito que orava lá atrás. O próprio quebrantamento que talvez foi gerado lá atrás já não é gerado mais hoje. A gente vai esquecendo. Por isso a palavra de Deus diz que Deus coloca sentinelas para estar diante dele, clamando e orando e fazendo com que a gente se lembre dessa realidade. Será que você não é um dos que não tem perseverado em oração? Perseverado no declarar a palavra, perseverado na esperança da promessa e das promessas do Senhor para nós, para a sua igreja, para o seu povo. Esperança não para esse tempo, muito embora haja esperanças e promessas para esse tempo, mas a esperança das coisas espirituais e da glória que junto teremos, desfrutaremos da glória de Cristo nos céus. Será que a gente não tem deixado, de fato, de orar ao Senhor aquilo que é a vontade dEle? Porque a vontade dEle vai sempre se cumprir. Por isso o texto diz que se a gente orar assim, vai ser cumprido. Será que a gente não tem se tornado somente rezadores, fazendo rezas, repetições? A gente pensa que repetições é coisa só, né, de quem reza o terço. Mas às vezes as nossas orações são meras repetições. Até as palavras que a gente usa muitas vezes são iguais. Mas a gente aponta o dedo para os outros. Mas a gente usa as mesmas palavras. A gente não vai buscando conhecimento da Escritura para chegar diante do Senhor. A gente simplesmente repete. Até os horários, muitas vezes, que a gente ora, em vez de orarmos sem cessar, e eu não estou falando de um tempo de devocional, que você pode ter aquele horário determinado de estar fazendo o seu devocional por uma organização do dia. Mas quantos de nós só ora quando vai almoçar, comer alguma coisa, se é que ora? Isso é uma reza. Não devo orar para almoçar? Deve, mas se você ora só para isso, sempre a mesma coisa. Por que você ora para almoçar? Você passou um dia na presença do Senhor, amanhã em oração, numa expressão, no espírito de oração, de clamor, de esperança? Aonde você vai, aonde você pisa, então quando você para orar, agradecer o alimento, santificar aquele alimento pela oração, aí então o Senhor não vai ver aquilo como uma simples reza, quase que um amuleto. Um medo de não ter, quem sabe, para o dia seguinte. Uma gratidão como de uma criança que ganhou uma bala e agradece. Mas será que a gente entende de fato que o Senhor é quem sustenta todas as coisas? Nós temos que olhar para esse texto. Entendemos que Deus nos chama para ser essas sentinelas. E quando o texto fala de Jerusalém, nós podemos agora no Novo Testamento olhar que Deus faz este chamado à igreja. Hebreus capítulo 12, verso 22. Diz assim, Hebreus 12, 22. Mas vocês chegaram ao monte Sião, a Jerusalém celestial, a cidade do Deus vivo. Chegaram aos milhares de anjos em alegre reunião. A igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. Vocês chegaram a Deus, juiz de todos os homens, aos espíritos dos justos aperfeiçoados. A Jesus, mediador de uma nova aliança, ao sangue aspergido, que fala melhor do que o sangue de Abel. Então, agora Hebreus está dizendo que há um outro monte, Sião, que não é esse na terra. Há uma Jerusalém celestial, a cidade do Deus vivo, a cidade verdadeira, real, da qual a igreja faz parte, a igreja viverá nessa cidade. Então, quando ele diz que haverá e colocará sentinelas, está falando de nós, discípulos, parte do reino, que estaremos clamando diante do Senhor e nos alegrando nas suas promessas. Mas isso precisa ser uma realidade que a gente vive hoje. Eu pergunto, você ora pela igreja de Cristo?
Você ama a igreja de Cristo? Como Ele ama esta igreja? Você intercede por ela? Você lembra das promessas do Senhor para a igreja? Se alegra e clama isso diante do Senhor? E aí nós vamos começar a aprender sobre intercessão, sobre adoração. E vamos começar a sair um pouco da religiosidade, das palavras vazias das nossas orações. Quando nós olhamos para essa realidade, quando lembramos de Paulo falando aos Efésios a respeito do amor de Jesus pela igreja, quando está ensinando os maridos, vai dizer que o marido deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. E o que Cristo fez pela igreja? Se entregou por ela. E para que Ele fez isso? Para santificá-la, tendo purificado pelo lavar da água mediante a palavra, para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha e sem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Isso é a igreja de Cristo. Muitas vezes a gente está decepcionadinho com a igreja, não é? É igreja. A gente parece que está na igreja por quase uma escravidão. Mas quando o Senhor Jesus fala da igreja, e obviamente Ele está falando da igreja, aquela que Ele vem buscar, Ele diz que ela não tem mancha, não tem ruga, não tem nada que possa tornar ela culpável. Porque quem a santificou foi Cristo. Será que a gente ora lembrando dessa promessa? Isso é uma promessa. Ela vai ser cumprida. Será que a gente, quando olha para a igreja que está aqui hoje, olhando para os lados, a gente pode olhar para os lados e ver parte da igreja de Cristo? Será que nós lembramos de orar clamando: Senhor, santifica a tua igreja, purifica essa igreja, tira aquilo que ainda é mancha, mácula, ruga no meio da tua igreja, reaviva a tua igreja, traz renovo para a tua igreja, Senhor. Enche-nos do teu Espírito Santo como foi prometido. Senhor, como diz a tua palavra, as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. A gente ora aí por isso, ou será que a gente às vezes está como numa trincheira, escondido? O inferno está nos atacando, o inferno está avançando e nós estamos aqui nos defendendo do jeito que dá. Mas a promessa diz que as portas do inferno não prevalecerão. É Deus que precisa ser lembrado disso? Não é, sou eu e você. Como? O Senhor deixou sentinelas, deixou a palavra como uma sentinela. Deixou o seu Espírito como uma sentinela que intercede por nós. E o Senhor deixou aquele que é a maior das nossas sentinelas, o Senhor Jesus Cristo. Para nós encerrarmos, e quando Isaías fala dessa promessa, e certamente o povo lá, quando a ouviu, não entendeu conforme nós hoje podemos entender, entendeu de maneira literal, e foi cumprido de forma literal também. Mas quando nós olhamos para a revelação completa das Escrituras, nós vamos ver que o Senhor de fato colocou uma sentinela sobre os muros, que está literalmente dia e noite clamando ao Senhor. Ele colocou uma sentinela para lembrar, mais uma vez entre aspas, o Pai das promessas, para lembrar o Pai de sua própria obra, como diz o texto que nós vamos ler, para interceder por nós. Romanos 8:34. Quem os condenará? Foi Jesus Cristo que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Clamando diante de Deus, clamando diante de Deus. 1 João 2, capítulo 2, verso 1. Meus filhinhos, escrevo estas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. A figura que está aqui é como se o juiz estivesse para condenar,
Mas então há o advogado, o intercessor, aquele que está agora diante de Deus, falando: não, Senhor, mas eu já lavei, eu já morri por esse pecado, ele já arrependeu-se, eu estou aqui diante do Senhor e sou a representação do que agora eles são em mim. E ele está dia e noite, diz o texto, o Senhor está lá à destra de Deus, intercedendo por nós, sem descanso. Como disse Jesus, ainda enquanto pisava aqui, o meu Pai trabalha e eu também trabalho. Sem descanso, ele continua intercedendo, continua orando. E o chamado bíblico para nós é que nós temos que a cada dia sermos como Cristo. Aprendemos dia a dia, conforme a manifestação dos dons, para a edificação do seu corpo, para crescermos conforme a plenitude e a varonilidade de Cristo. Então precisamos aprender com Ele a interceder. Mas muitas vezes o nosso papel é o papel do Satanás, de acusador. É aquele que Paulo diz: quem lançará a acusação? Quem os condenará? Se foi Cristo quem os justificou. Mas nós temos o papel muitas vezes de acusar. Não como quem traz a lembrança de uma esperança de arrependimento na obra e fé na obra de Cristo, mas pelo prazer simplesmente de apontar o dedo e acusar e ver a destruição. Esse não é o papel de Jesus. O papel de Jesus é de intercessão. E eu quero encerrar essa IBD lendo uma oração de Jesus. Se você puder, feche os teus olhos e abra bem os ouvidos. Quem está em casa também, abra bem os seus ouvidos. Porque eu cada vez que leio essa oração de Jesus, a chamada oração sacerdotal, meu coração se enche de alegria. Porque eu lembro que o Senhor orou por mim. Ele orou por você, Ele intercedeu por nós. Ele cumpriu o papel e cumpre o papel de ser essa sentinela, esse intercessor. João 17, a partir do verso 6. Eu revelei teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram teus, tu os deste a mim, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles sabem que tudo o que me deste vem de ti. Pois eu lhes transmiti as palavras que me deste, e eles as aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de ti e creram que me enviaste. Eu rogo por eles. Não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Tudo o que tenho é teu, e tudo o que tens é meu. E eu tenho sido glorificado por meio deles. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Enquanto estava com eles, eu os protegi e os guardei pelo nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura. Agora vou para ti, mas digo estas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Dê-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo para que os tires do mundo, mas para que os protejas do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os envio ao mundo. Em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai. Como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim.
que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde estou e vejam a minha glória, a glória que me deste porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço, e estes sabem que me enviaste. Eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. Amém. Que essa maravilhosa oração do Senhor Jesus Cristo jamais se aparte da nossa mente, da nossa esperança, da nossa lembrança, porque isto é uma promessa maravilhosa do Senhor. Jesus não precisava lembrar o Pai de tudo isso, porque o Pai sabia de todas as coisas, mas Ele não deixou de trazer a memória para que nós pudéssemos ouvir aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Pensar que naquela oração, há 2000 anos atrás, o Senhor lembrou de mim, lembrou de você, intercedeu por nós, clamou, intercedeu diante de Deus, que o Senhor nos protegesse, que o Senhor nos guardasse. Ele sabia que o mundo nos odiaria, ele sabia que as coisas não seriam fáceis, mas ele disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Que essa verdade inunde a sua vida como tem inundado a minha, e que possamos, como diz a oração de Jesus, e ela se cumpre, para que tenhamos a sua plena alegria, para que tenhamos a plena unidade um com o outro na igreja de Cristo, e para que tenhamos a unidade em Cristo e com Cristo, ligados a Ele. Que essa seja a nossa maior esperança. Em nome dEle, tudo aquilo que fizemos e fazemos. Amém.